Bom dia a todos! Eu sou a Mariana Torelli e este é o Ciência em Mente. A partir de agora, você acompanha a Mesa Redonda. Hoje vamos discutir sobre o corte de verbas no setor da educação e em pesquisas científicas. Para isso, convidamos o economista Ari Everton Fortes de Oliveira. Ari Everton é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado e doutorado em Economia Aplicada pela USP, e trabalha atualmente como pesquisador na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Os comentários são dos estudantes de jornalismo Rodrigo Coutinho e Marília Koga. Para começar, deixo a palavra aberta para o Ari Everton comentar sobre os trabalhos desenvolvidos dentro da Embrapa e fazer uma síntese sobre o cenário atual da economia brasileira, mais especificamente em relação aos contingenciamentos propostos pelo governo federal. Ari? Bom dia a todos, agradeço muito o convite, Marília, Mariana, Rodrigo. É uma satisfação poder contribuir com vocês e comentar de maneira geral o que a gente tem percebido sobre essas transformações na economia e a mudança também que a ciência e tecnologia deve acompanhar e deve contribuir para que ocorra. O cenário, né, assim, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou formado em economia e me engajei na pesquisa agropecuária já tem 15 anos. Desde que entrei na Embrapa, trabalho com avaliações tanto de impacto de tecnologia. Uma ação importante da nossa empresa é prestar o retorno para a sociedade e estimar qual é esse retorno que nós estamos dando. Então, nós desenvolvemos um trabalho sistemático na Embrapa de avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais das nossas tecnologias. Esse esforço eu trabalhei durante muitos anos. E nos últimos anos eu tenho trabalhado com alguns projetos, em particular, sobre a avaliação de risco da produção da agricultura. E esses projetos sempre visam apoiar políticas que hoje em dia direcionam boa parte dos recursos públicos para crédito e seguro rural no Brasil. Então, em todo esse histórico, a gente acompanha bastante de perto essa questão, tanto da produção de ciência, quanto também da prestação de serviços que as empresas públicas prestam para a nossa sociedade. E colocando isso, a ciência como sendo um tipo de informação que é difícil de ser oferecido pelo mercado, uma solução que não surge naturalmente nos mercados, o Estado acaba desempenhando um papel fundamental e que a gente tem que olhar com uma forma muito cuidadosa para que esse esforço, essa produção seja sinérgica com a produção da economia a longo prazo. E a gente acaba acompanhando, então, como que a ciência e tecnologia tem buscado se desenvolver no mundo inteiro, trazendo para cá soluções científicas e tecnológicas, e para isso a gente se engaja muito com as universidades e com o setor de produção científica dos outros ministérios, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo. Nesse esforço complexo que a gente tem na Embrapa, um grande conjunto de empregados é ligado com os programas de pós-graduação e conta com o apoio de bolsas, com o apoio de projetos de pesquisa que são financiados, seja pelo Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, ou pela Coordenadoria de Pesquisa, que é a CAPES, dentro do Ministério de Educação, Ministério da Educação. E nesse esforço, quando a gente percebe a formação das pessoas, a gente vê que é fundamental o apoio do Estado e a manutenção consistente desses recursos. E aí eu trago um pouquinho da questão do contexto econômico geral, que eu acho que a gente pode discutir aqui ao longo da nossa conversa, que tu vai estar acompanhando aqui um pouco dessa discussão. Bom, nesse primeiro momento, iremos entender o contexto do contingenciamento de gastos nas universidades públicas do país. A reportagem é de Gabriela Tognon. Contingenciamento nas universidades causa insatisfação de estudantes e professores, entenda. O governo optou pelo contingenciamento devido à baixa arrecadação de impostos e para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas a decisão poderá ser revertida caso a arrecadação aumente. O valor total do contingenciamento é de 1,7 bilhão de reais, mas recai somente sobre os gastos não obrigatórios das universidades públicas do país, que são explicados pelo professor Duarcides.
Você pode colocar, então, as despesas que elas são financeiras, as despesas obrigatórias, né, que está vinculada à questão, por exemplo, de salários, né, e aquelas despesas como se fossem as operacionais, ou seja, são aquelas gastos de consumo, combustível para os veículos, eletricidade, água, telefone. A polêmica começou no dia 30 de abril, quando o MEC bloqueou 30% das verbas de 3 universidades: a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Bahia e Universidade de Brasília. O ministro da Educação afirmou que apenas as universidades que fazem balbúrdia e têm baixo desempenho sofrerão com o corte de verbas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na sua visita aos Estados Unidos que as pesquisas científicas ocorrem em poucas universidades brasileiras, como Mackenzie e ITA, mas 95% das pesquisas são realizadas pelas universidades públicas e o Brasil está entre os 15 países com o maior número de estudos científicos. O ministro da Educação afirmou no dia 15 de maio que o atual governo não é responsável pelo contingenciamento e pela situação do país, atribuindo a culpa ao governo Dilma. O contingenciamento já ocorreu em anos anteriores e em outros governos. O professor Dorcides explica por que houve tanta repercussão no governo Bolsonaro e não houve nos governos anteriores. Ele argumenta que em anos posteriores já existia esse contingenciamento, ou seja, a verba destinada à educação, principalmente pelas universidades federais, ela era muito maior do que ela é agora, e que a gente tem um processo, né, de redução desses investimentos já há alguns anos. Então, que eles não teriam, né, por que reclamar desse governo. Estudantes e professores, tanto de universidades públicas como de particulares, foram às ruas manifestar contra o corte de verbas no dia 15 de maio. O presidente Bolsonaro afirmou durante sua visita aos Estados Unidos que só foram vistas faixas e cartazes de Lula livre durante as manifestações, desconsiderando o real motivo das manifestações. Agora, passo a palavra ao comentarista Rodrigo Coutinho. Bom dia, Mariana, bom dia, Marília, bom dia, Ari Everton. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade e o tempo do Ari Everton para me falar um pouco aqui com a gente sobre esse tema que vem sido tão falado ultimamente. Ari, muitas pessoas confundem o termo contingenciamento com corte de verbas, sem saberem a diferença entre esses termos. Sobre este assunto, houve depoimentos de autoridades especialistas, como é o caso do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que explicou em coletiva de imprensa que o contingenciamento seria como guardar, poupar, proteger o gasto para algo importante, e ainda afirmou que este seria uma atitude responsável do governo para cumprir a meta de 139 bilhões de déficit primário. Outro depoimento sobre o tema foi do economista especialista em contas públicas, Raul Veloso, que afirmou que o contingenciamento é uma ameaça de corte ou bloqueio temporário para ver se será necessário o corte. Tendo em vista esses dois depoimentos, um voltado mais para a poupança e o outro voltado mais para a ideia de corte mesmo, qual é o seu ponto de vista sobre essa confusão que tem e qual é a sua perspectiva a respeito dessas duas afirmações? Essa questão, ela carrega muito da discussão ideológica que a gente vê quando se observa as manifestações, né? Acho que tanto a situação quanto a oposição conseguiram mobilizar em torno de algumas bandeiras aqui que estão no bojo do radicalismo, que seria assim que surge dentro das ideologias, né? Que você encontrar alguma causa concreta que é legítima e usá-la para você influenciar opiniões de maneira geral. Então, não estou falando especificamente dos atores aqui do governo. A gente precisa limpar um pouco dessas visões radicais dessa discussão. Quando a gente observa a economia, desde 2014, onde a gente vinha numa trajetória de superávit primário, ou seja, as despesas do Tesouro, da Previdência e do orçamento do Banco Central, o resultado do Banco Central tinha um resultado positivo, até aquele momento a nossa economia conseguia crescer de forma sustentável. E o crescimento da economia impacta diretamente nas expectativas da execução orçamentária do governo. Então, quando você sai em 2014 dessas expectativas de crescimento da economia e, consequentemente, da receita para uma situação de déficit a partir de 2014, você começa a ter que sistematicamente reajustar para baixo essa execução orçamentária, e os contingenciamentos surgem com mais força nesse período.
Esses contingenciamentos, de fato, já ocorrem há algum tempo, né? E esse contingenciamento desse ano, especificamente, chegou num patamar que você observava em períodos muito anteriores à crise, em 2004, por exemplo. Você tem hoje 42 bilhões na execução orçamentária, e junto com o decrescimento dele a partir de 2016, onde a gente teve, por exemplo, 91 bilhões das despesas contingenciáveis, 91 bilhões mais ou menos de despesas poderiam ser discricionárias, né, contingenciadas. Naquela época você tinha ali o Ministério da Educação e o CNPq com uma execução muito forte, o Conselho Nacional de Pesquisa, do MCTIC, com uma execução muito forte de bolsas. A partir de 2016, com essa redução, essa necessidade de controlar as despesas, cortar as despesas em função da redução de receita, em função da redução do desempenho da economia, você tem também uma redução da execução de bolsas pela CAPES e também do orçamento de bolsas do CNPq, que caiu de 1 bilhão e 150 milhões em 2016 para cerca de 780 milhões agora nesse ano. Então, esse movimento de bolsas, né, e toda essa execução tem uma relação muito forte com a própria flutuação das receitas do governo e a perspectiva para a economia. O que está acontecendo agora, especificamente nos 30%, é que você teve em 2018 uma expectativa formada por orçamento na lei orçamentária, que era em torno aí de 2,5% de crescimento do PIB. No primeiro bimestre foi feito um reajuste para essa perspectiva de crescimento para 2,2% de crescimento do PIB, e agora a gente vê a crise, a produção industrial reduzindo e a crise ainda persistindo, talvez num panorama mesmo de recessão. A gente tem um crescimento da economia talvez abaixo de 2, 1,5, como alguns analistas têm feito essas revisões. Então isso gera de fato uma pressão muito forte para você controlar os gastos do governo, devido a uma coisa positiva, que é a nossa lei de responsabilidade. E esse esforço fiscal, ele precisa ser, de fato, realizado, e ele depende de um esforço também no desempenho das outras áreas do governo, da Previdência, por exemplo, de aprovação das reformas, para conseguir reverter essas expectativas de crescimento da economia e dar uma folga do lado das receitas, o que pode aliviar o contingenciamento. Certeza de como vai ser, se vai ser suficiente ou não vai ser suficiente os 30%, a gente ainda não sabe. Mas eu acredito que 30% seria assim, um limite razoável para poder executar. Agora, o lado lamentável é que de fato cai na educação, né? Então, assim, é preciso priorizar essa área, é preciso garantir que as bolsas e a produção científica seja assegurada. E me parece que esse conflito entre os dois lados tem resultado numa revisão de cortes e contingenciamentos, protegendo um pouco mais a pasta, que eu acho fundamental. Até porque, se a gente parar para analisar, o contingenciamento feito esse ano foi um dos maiores, né? Sim, esse contingenciamento foi um dos maiores, mas na verdade o que acontecia, né? A gente, naquela perspectiva de receitas do governo, você previa um déficit de no máximo 139 bilhões de reais. O governo tentou baixar esse déficit para cerca de 124 bilhões de reais. Então existe uma certa reserva, que é o que a gente está vendo que o Ministério da Economia está liberando um pouco para a educação. E fora isso, existem também as possibilidades de algumas receitas extraordinárias, com privatizações, concessões e também com alguns esforços até mesmo de melhoria de resultado da Previdência, o que pode acabar criando alguma folga para poder preservar esses programas de bolsas e de pesquisa científica, o que eu acho essencial. A gente precisa encarar o problema que está sendo a formação da nossa mão de obra, a formação do capital humano, e o que depois vai reverter em capacidade de geração de ideias e geração de empregos e recolocação nessa economia moderna que a gente está vivendo. A base da nossa sociedade. Exatamente. Nós temos que nos preparar para uma indústria 4.0, para toda uma transformação digital e toda essa reinserção das pessoas que vão já enfrentar uma situação de emprego muito diferente do que a minha geração enfrentou.
né? Você vai ter que pensar muito mais numa recolocação sistemática, no reemprego sistemático das pessoas e pleno, vamos falar, aumentar as possibilidades de recolocação, dinamizar os negócios e as alternativas para as pessoas se colocarem de forma produtiva, e para isso é vital que a economia funcione de uma forma sinérgica com as ações do governo, especialmente na ciência e tecnologia. Bom, para entendermos melhor o funcionamento numérico do contingenciamento de verbas, vamos ouvir a reportagem de Rodrigo Coutinho. No fim de abril, o Ministério da Saúde anunciou o contingenciamento de 30% dos gastos destinados às universidades e pesquisas. Isso gerou uma série de questionamentos e debates sobre a medida tomada, se era realmente necessária, quais seriam suas consequências e benefícios. Para a economista Fernanda Senra de Moura, a medida tomada é necessária, pois supre a baixa arrecadação do governo e planejamento inflacionário do mesmo, segurando a parcela do orçamento previsto. As receitas, elas são aprovadas no orçamento com uma expectativa muito otimista. Então, o uso do contingenciamento é sempre necessário, porque já é um praxe que a expectativa para arrecadação na hora da negociação do orçamento seja inflada, ok? Então, o que está acontecendo agora é um contingenciamento de despesa não só na educação, mas em vários setores, e é um contingenciamento praticamente técnico, no sentido de que o governo ele tem a obrigação de rever esses gastos porque a arrecadação simplesmente não ficou de acordo com aquilo que foi previsto. Para a economista Fernanda Senra, a medida do contingenciamento, considerado por ela técnico, não foi o erro. O erro está no fato do contingenciamento ser implantado como uma forma de retaliação. Para mim, o que foi gravíssimo foi o anúncio desses cortes no orçamento, desse ajuste, que eram necessários do ponto de vista técnico, mas que foram apresentados para a sociedade como medidas de punição a determinados setores que têm um viés ideológico diferente do governo. Para Fernanda Senra, economista, o contingenciamento de 30% é importante, mas não suficiente para resolver o problema fiscal do país. O contingenciamento desse ano é importante para manter os gastos de acordo com a arrecadação, mas não vão resolver o problema. Eles evitam que o problema fique um pouco maior. Não são suficientes, nem perto do suficiente para resolver o nosso problema fiscal. O problema fiscal, para a economista, é muito maior do que os 30%, e, portanto, a discussão sobre o que é prioritário nos gastos do governo deverá continuar. Rodrigo Coutinho, para o Ciência em Mente. Bom dia, Mariana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nosso convidado, Ari Everton. Seguindo essa linha de pensamento dessa última reportagem, nós gostaríamos de saber se, como profissional, você acredita que o contingenciamento de 30% é suficiente. Foi muito bem colocado pela entrevistada, a Fernanda. O contingenciamento, para resolver o problema fiscal, ele não é suficiente, tá? O problema fiscal vai na base das receitas e dos gastos do governo, do Tesouro, vai na questão da Previdência e vai na questão, felizmente, que já está controlada, que é do orçamento do Banco Central, na questão do resultado primário da economia. Então, para mexer no lado fiscal, você precisa reestruturar os tributos, precisa reestruturar toda a execução de despesas do governo, as estratégias de investimento, isso tudo pode ser recolocado no plano plurianual, que é para 4 anos e que isso pode ser renegociado, poderá ser renegociado em breve. A questão do contingenciamento no momento atual, os 30%, eu acho que eles seriam suficientes se nós tivéssemos uma aprovação de reforma da Previdência, o que me parece que é um esforço factível, uma possibilidade de ser de fato feito nesse ano, pelo menos oferecendo uma perspectiva de economia razoável de 700, 800 bilhões de reais na Previdência. Eu acredito que sim, isso alivia bastante o panorama fiscal da execução primária. E esse esforço também, ele não vai surtir talvez o resultado imediato, né? Isso ajuda, de fato, a reforma da Previdência ajudaria a resolver o problema da Previdência, que também é uma coisa que vai interferir na distribuição da riqueza entre as gerações, mas eu acredito que ele cria uma perspectiva muito positiva para o país,
possibilita uma melhoria das expectativas, e essa melhoria das expectativas seria o maior motor dinamizador do nosso crescimento até o final do ano. Mantendo aí um crescimento que chegasse a 1,8, o contingenciamento de 30% nesse ano eu acho que seria suficiente para fazer a execução ficar dentro do que é previsto na Lei de Responsabilidade. Bom, nós estamos com o economista da Embrapa, Everton de Oliveira, discutindo sobre os cortes de verbas nas pesquisas. No próximo bloco, a conversa continua. Articularemos sobre os reflexos do contingenciamento para a população. Voltamos logo após os comerciais. Ciência em Mente, ligado em você. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. Sabe o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Nem sempre é verdade. Isso pode acontecer sim, mas com as orientações da Defesa Civil fica todo mundo em segurança. Se começar a chover forte e estiver na rua, na praia, na piscina ou em qualquer lugar aberto, corra para um lugar coberto e fique afastado de janelas, canos, tomadas e torneiras. Não use o telefone. Se não houver como se abrigar, permaneça agachado com os pés juntos, curvado para frente com as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. Dentro do carro ou no ônibus não tem perigo, mas o melhor é não encostar nos vidros nem nas partes metálicas e esperar a chuva passar. Em casa, nada de tomar banho ou ligar algum eletrodoméstico. Não é lenda que você pode provocar um curto-circuito ou se machucar. Essas dicas servem para o tempo não fechar para você. Ciência em Mente, ligado em você. Estamos de volta com o programa Ciência em Mente, com o economista da Embrapa, Everton de Oliveira. Estamos discutindo sobre o corte de verbas na educação. Os comentários são de Marília Koga e Rodrigo Coutinho. Um dos questionamentos possíveis seria se o presidente poderia sofrer ou não o impeachment, caso não houvesse o contingenciamento. Vamos entender um pouco melhor na reportagem de Silvânio Takamine. De acordo com o economista Antônio Carlos Lobão, professor de economia da PUC Campinas, o contingenciamento na área de educação anunciado pelo governo federal está vinculado ao cumprimento da meta fiscal de déficit primário, votado no final do ano passado. Na ocasião, o governo Bolsonaro, que ainda não havia tomado posse, participou da votação referente ao orçamento para 2019. Segundo o economista Antônio Carlos Lobão, todo o orçamento tem previsões de receita, que estão vinculadas às expectativas de crescimento do país. Porém, essas expectativas não se concretizaram, e a situação econômica do país piorou em relação ao final do ano passado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, no último dia 16, que se o contingenciamento de verbas para a educação não for realizado, pode haver um processo de impeachment por irresponsabilidade fiscal, como aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. O governo tem se apoiado no cumprimento da meta fiscal de déficit primário, fixada em 139 bilhões de reais, para justificar o congelamento de 31% dos recursos discricionários, que são os gastos não obrigatórios. Para o economista Antônio Carlos Lobão, a questão não é que os gastos aumentaram, mas sim a arrecadação que caiu, inviabilizando o cumprimento do superávit planejado no ano passado. Não é que houve um aumento de gastos. Pelo contrário, o governo tem cortado gastos. Esse contingenciamento é uma forma de cortar gastos. O problema é que a arrecadação vem caindo junto também, né? Porque no caso do governo, quanto mais ele gasta, mais ele arrecada. E nesse caso, na hora que ele corta gasto, ele corta também receita. O especialista Antônio Carlos Lobão completa, afirmando que, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal vigente no Brasil, quaisquer governantes que não atenderem aos parâmetros orçamentários votados estarão sujeitos a enfrentarem processo de impeachment. Repórter Silvânio Cova para o Ciência em Mente. Ari, analisando os dados que foram apresentados na reportagem, você acredita que a ideia de impeachment realmente se concretizaria caso o presidente não efetuasse o contingenciamento? A complexidade
de fato, você agir de forma responsável. Do lado fiscal, hoje em dia há uma possibilidade de atribuição de crime. Né? Então, assim, um crime de responsabilidade que não é um crime comum, como a gente viu no processo de impeachment da ex-presidente Dilma. No caso de abrir-se um processo de impeachment, a complexidade adicional que entra é o componente político, né? Ele não é um processo só jurídico, não é um processo só levado a cabo pela justiça, tem um componente político e a abertura dele se daria dentro do próprio Congresso Nacional. Hoje, enxergando a composição do Congresso, eu não vejo ainda uma condição de se formar uma maioria para se iniciar um processo dessa natureza. Então, é claro que seria um precedente, se abriu uma jurisprudência, vamos falar assim, nesse lado jurídico político, com o processo de impeachment da presidente Dilma, mas eu não sei se as forças políticas são suficientes para montar uma maioria no Congresso e levar a cabo um processo desse. Me parece que o comprometimento da equipe econômica também com esse resultado fiscal é forte o suficiente para impor as restrições ao Ministério. Então, acredito mais que o processo de contingenciamento pode virar cortes efetivos do que o governo descumprir a lei de responsabilidade. Não acredito que esse cenário de impeachment, por essa razão, vai estar na pauta, não. E com o quadro recessivo que o país enfrenta, o contingenciamento deveria ser uma normalidade, né? O fato é que a recessão, ela de fato reduz as projeções de receitas, entendeu? Então, se você fizesse os orçamentos realistas, né, com as projeções adequadas, talvez a gente não tivesse projetado esse fluxo de receitas para os órgãos públicos e hoje não estaria precisando discutir necessariamente esses cortes, né, vamos falar, esses contingenciamentos, porque se começasse com uma projeção baixa, a gente perceberia que os órgãos se ajustariam. A questão dos contingenciamentos, eu vejo como sendo muito ligados com uma dinâmica mesmo de construção dos orçamentos, sabe? Você, de fato, coloca essas projeções um pouco mais otimistas. É difícil até para o governo construir uma projeção pessimista na hora de construção do orçamento. Imagina que expectativa ruim que passaria para a economia, né? E para quem está operando nela. Então, o governo coloca essas projeções e isso é um fator depois de adequação. Isso é muito natural, eu acredito, que todos nós precisamos fazer esse tipo de ajuste nas nossas contas particulares, nas nossas contas empresariais e no governo, em uma escala diferente, isso também é preciso ser feito. Então é uma gestão que também responde hoje a uma lei, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos uma noção muito clara de que esse resultado primário da economia impacta em dívida, e essa dívida, no fundo, que de 2016 2014 saiu lá de 60% do endividamento, o tamanho da dívida em relação ao PIB estava em torno de 60%, e agora em 2020 pode chegar até 80%, esse endividamento é que de fato nos estrangula. Né? Então, quando você tem essa combinação de quadro recessivo com um endividamento crescente, você diminui muitas possibilidades de deixar solta essa conta e deixar esse contingenciamento mais livre. Então, o problema está na receita inflacionária. Não é exatamente uma receita inflacionária, né? Aquela receita que o governo tem com inflação, vamos falar assim, né? É um quadro que você tem um controle fiscal para poder evitar inflações e essas receitas. Bom, eu tenho mais uma pergunta para o nosso convidado, o Ari Everton, que é em relação às grandes manifestações, elas estão se dando por causa que elas influenciam diretamente a educação. Mas outra área que foi afetada pelos contingenciamentos é a de agricultura. Como um pesquisador desse setor enxerga o contingenciamento e os impactos que podem ter na área agrícola? O contingenciamento na agricultura impactou alguns projetos, né? Acho que de forma geral mais de 100 projetos do governo foram impactados com contingenciamentos. Na agricultura,
grande parte dos cortes. A agricultura foi o 6º ministério em termos de tamanho de contingenciamento, né? Cerca de 30% do orçamento também das despesas discricionárias foi contingenciado na pasta da agricultura. Isso atingiu fortemente pesquisas, isso atingiu fortemente o orçamento da Embrapa, que é ligado com o Ministério da Agricultura, e também atingiu o orçamento dos programas de agricultura familiar. Tá? Então, esse esforço de contingenciamento na agricultura está trazendo alguns prejuízos para a nossa área de pesquisa, e a gente percebe também que programas que nós construímos há algum tempo estão tendo que ser reestruturados e a sua prioridade está tendo que ser modificada na pesquisa. Bom, milhares de pessoas foram às ruas no dia 15 de maio para protestar contra o contingenciamento na educação. Veremos melhor na reportagem de Rodrigo Coutinho. Dia 26 de maio ocorreu o ato pró-governo, que muitos consideravam que seria um contraponto aos protestos do dia 15. Mas, como afirma o cientista político e professor do Departamento de Ciências Políticas da Unicamp, Wagner Romão, o movimento representou, abre aspas, uma extensão das eleições de 2018, fecha aspas. Os atos em favor do Bolsonaro somaram 122 cidades de 21 estados. As manifestações do dia 15 alcançaram 162 cidades e 26 estados. No último dia 15 de maio aconteceu a manifestação no Largo do Rosário, em Campinas, contra medidas tomadas pelo atual governo, as quais envolvem o contingenciamento de gastos em universidades públicas e pesquisas. No local, havia estudantes, professores e pesquisadores. Muitos reivindicavam as medidas que atingem diretamente os mesmos, como é o caso de Suelen Muniz, aluna de farmácia da Unicamp. A gente está reivindicando os direitos que o nosso presidente cortou da gente, não só da Unicamp, que a Unicamp não foi tão cortada, foi mais as pessoas de mestrado, doutorado, a gente está na graduação, mas por todas as universidades, que vão ter cortes, que vão fechar. Pessoas, eles cortaram, tipo, os não obrigatórios, que são aqueles que é de comida, sabe? É investimento básico para uma universidade. Uma universidade não sobrevive sem um investimento básico. Se a gente não correr atrás, ninguém vai correr pela gente. A mobilização dos alunos na Universidade de Campinas contou com um forte sistema de planejamento, através de todos os centros acadêmicos e grupos estudantis, fortalecendo assim a presença dos alunos na passeata, como afirma Suelen, aluna da Unicamp. A Unicamp ela foi bem organizada, tem um grupo estudantis, um geral, e todos os grupos que seus CA, seus centros acadêmicos foram organizando, decidindo se ia fazer a paralisação ou não. E com isso a gente conseguiu juntar um bom nível de pessoas, a gente teve lista para ônibus, para vir para cá, para vir para São Paulo. Então foi uma coisa muito organizada, muito bem pensada e arquitetada, não foi tipo do nada, vamos para lá fazer bagunça e gritar, não. A gente pensou, a gente sabe o que a gente está reivindicando, a gente sabe o que a gente quer. Além dos alunos, também havia professores envolvidos na manifestação, como é o caso do professor de Engenharia Mecânica da Unicamp, José Ricardo Figueiredo, que vê a participação dos professores como fundamental na sustentação do movimento. É fundamental, não tem como fugir dessa luta, né? Houve um ataque à educação explícito, houve um ataque, corte de verbas, houve um ataque político também, tem tentativa de censura, porque quando o ministro soltou pela primeira vez a informação dos cortes, ele culpou a balbúrdia das universidades, né? Se referindo à atuação política, etc. Então, é um ataque multifacetado, as universidades têm que responder. Segundo a Guarda Municipal de Campinas, a manifestação contou com 5.000 participantes. Foi uma manifestação de caráter pacífico, não precisando de nenhuma atuação dos policiais, somente do acompanhamento. Rodrigo Coutinho, para o Ciência em Mente. A repórter Marília Koga também acompanhou as manifestações em Campinas. Vamos ouvir. Dia 15 de maio, os alunos da Universidade Estadual de Campinas se reuniram para irem juntos à manifestação no Largo do Rosário. O ponto de encontro dos estudantes foi a própria universidade. Mais de 6 ônibus saíram da universidade em direção ao local da passeata. O dinheiro para os aluguéis dos ônibus vieram dos diretórios e centros acadêmicos. Enquanto isso, na Pontifícia Universidade Católica, a rotina continuou a mesma. As aulas ocorreram com normalidade, diferente da Universidade Estadual de Campinas, onde as aulas foram interrompidas durante o dia. Mesmo assim, foi possível encontrar alunos de universidades privadas na passeata, incluindo alunos da PUC Campinas, como é o caso da aluna de Direito, Maria Angélica. Não estudo em nenhuma instituição pública, porém, essas decisões afetam toda a população de maneira geral, já que com isso, os estudos para vacinas e remédios são comprometidos, por exemplo. De acordo com a fala do presidente, houve um contingenciamento, que seria um bloqueio temporário das verbas.
Porém, a maneira com que essas decisões foram tomadas é o principal motivo para eu me manifestar. Além de que, grande parte dos gastos das universidades estão destinados para salários e aposentadorias, que não serão atingidos com esses cortes. Ou seja, para mim, há uma incoerência nos motivos pelos quais foram tomadas essas decisões e onde elas realmente irão afetar. A estudante de Direito da PUC Campinas, Maria Angélica, também ressalta a falta de posicionamento dos professores contra a manifestação. E nenhum professor chegou a me incentivar, alguns poucos comentaram sobre, mas nada além disso. Inclusive, no dia da greve, as aulas aconteceram normalmente. Logo, partiu por vontade própria. Outros alunos também presentes na passeata, como Isadora Galda, aluna de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas, e Graziela Oliveira, da Unip, relatam que em suas faculdades as aulas não foram interrompidas e tudo ocorreu com normalidade. Repórter Marília Koga para Ciência em Mente. Ciência em Mente, ligado em você. Ari Everton, a gente viu duas manifestações mais importantes, que foram as do dia 15 e as do dia 26, com contextos diferentes. Como que o senhor enxerga o conteúdo das manifestações em termos das componentes políticas e econômicas? Essa componente política, a gente já percebe, vocês que são da comunicação, vocês devem perceber até bem mais do que eu, esse fenômeno que é um pouco das bolhas que tem, né, hoje em dia, nos grupos que se formam e nessa possibilidade de mobilização que você vê através das mídias sociais com um determinado viés de fundo. Então eu acredito que existe sim esses componentes, esses movimentos, existem subgrupos que estão ali às vezes com um viés ideológico mais ou menos forte, mas de forma geral eu acho que as manifestações agregaram causas muito legítimas, tanto do lado de quem está a favor da defesa da educação, quanto quem está defendendo as medidas econômicas do governo. Esse conflito talvez é o mais interessante de forma geral que a gente tem que observar, porque ele traz os problemas de curto prazo, de sustentação das contas do governo e de promoção do crescimento econômico, da recuperação da economia, e as questões estruturais de transformação dos processos produtivos, econômicos e da própria formação do capital humano social, que são de efeitos de longo prazo, que estão nas bases da ciência, tecnologia e educação. Então, são os dois componentes que eu vejo que esses lados, vamos falar assim, mais próximos da situação e da oposição, tomaram como bandeiras. Mas se nós tirarmos esses efeitos políticos, a gente perceber que como sociedade nós precisamos construir um projeto de educação alinhado com a atuação do Estado responsável, nós, na verdade, passamos a querer um pouco mais, eu acredito, de clareza nas posições dos ministérios, tanto de Ciência e Tecnologia, Casa Civil, com relação à visão que tem sobre a educação e sobre a ciência e tecnologia. O IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica, tem feito trabalhos maravilhosos, tanto na parte da Previdência quanto nessa parte fiscal, mas também tem apresentado alguns trabalhos na área de educação que vale a pena resgatar, acho que até as autoridades precisam apresentar isso, como um projeto mais organizado de atuação das diferentes esferas do Estado, a federal, a estadual e a municipal, e a atuação das escolas no sentido de melhoria de gestão, né? Então a gente perceber que está o Estado comprometido com a manutenção dessas despesas, o que eu acredito que está. Eu não acredito que é um projeto do Estado acabar com a educação, não penso dessa forma radicalizada. Mas eu acredito que é preciso uma clareza num projeto mais estruturante para a educação e para a ciência e tecnologia. Isso eu acho que ainda está faltando, nem que seja comunicar de forma clara. Eu acho que o Ministério da Educação tem algumas pessoas que eu conheço, já deram boa referência dos técnicos, tem condição de apresentar isso para a sociedade. Bom, seguindo esse mesmo assunto ainda, eu ainda tenho mais uma pergunta para o senhor. Se o senhor acredita que as bandeiras em manifestações como essas diluem o foco e atrapalham a agenda econômica das manifestações? Olha, eu acho que as bandeiras, as mais radicais, mais ideologizadas, elas têm limitações. Eu acredito que as pessoas que aderiram num processo eleitoral, elas
foram muito cuidadosas de não comprar um discurso radical, seja da direita ou da esquerda. Então, eu acho natural que elas estejam presentes, que esses movimentos se manifestem. Hoje em dia a gente tem que encarar que manifestações pessoais e também de grupos, desde que dentro dos limites da lei e do respeito às normas básicas aí de convivência, né, elas são totalmente aceitáveis e defensáveis e são parte de um jogo de construção de um diálogo. O que me deixa um pouco mais confortável perceber é que a gente talvez esteja numa dinâmica positiva, é que muitos que perceberam a radicalização em alguns momentos das manifestações se retiraram da massa e ficaram observando se valeria a pena ou não se agarrar a um processo de recrudescimento que essas bandeiras muitas vezes tentam promover. Então eu acho que existe um grupo que está aí sob uma bolha, de fato, difícil de penetrar e de mudar a forma de pensar, mas eu acredito também que nós, como sociedade, já depois de tantos anos de redemocratização, temos uma massa crítica também que espera um desenvolvimento mais organizado, mais responsável e maior de estabilidade. Então, não vejo como um mal. Acho que nós temos que ser críticos em relação a muitas das bandeiras radicais, mas eu vejo que a gente tem condições de administrar isso também. Em relação a essas bandeiras e gritos e tal, a gente viu uma diferença nas manifestações do dia 15 e do dia 16, né? Eu acho que no dia 15 tiveram muito mais... 15 e 26. 15 e 26, isso, 15 e 26. Eu acho que no dia 15 teve muito mais repercussão, né? Esses gritos e bandeiras que no dia 26. Eu não diria isso, assim, eu acho que algumas bandeiras, elas se colocaram também no dia 15, né, com clareza, assim, a gente via bandeiras de alguns partidos e eles tentaram manter esse esforço em outras manifestações, mas eu vi, assim, no começo da manifestação do dia 26, uma mobilização de algumas bandeiras radicais. E eu olhei com uma desconfiança ali. A impressão que eu tenho é que talvez na manifestação do dia em prol da educação, a bandeira da educação já ganhou uma evidência de cara, um problema real, e as pessoas foram para ruas com um processo de adesão. E o processo da outra manifestação do dia 26 foi um processo de construção, que começou com algumas bandeiras radicais, que assustou a parte do público, mas que depois se conformou para alguma coisa mais razoável em torno do equilíbrio nos resultados, tanto da economia e também no combate à corrupção, né? Então, vamos falar assim, as bandeiras eu acho que estão presentes em situações diferentes nesses processos que essas duas manifestações operaram. Bom, eu peço licença agora para encerrarmos este bloco. Nós estamos aqui com o economista da Embrapa, Everton de Oliveira, debatendo sobre os cortes de verba na pesquisa e educação. No próximo bloco, o debate continua. Vamos abordar sobre os reflexos do contingenciamento em universidades públicas. Voltamos logo após o intervalo. Ciência em Mente, ligado em você. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. Sabe o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Nem sempre é verdade. Isso pode acontecer sim, mas com as orientações da Defesa Civil fica todo mundo em segurança. Se começar a chover forte e estiver na rua, na praia, na piscina ou em qualquer lugar aberto, corra para um lugar coberto e fique afastado de janelas, canos, tomadas e torneiras. Não use o telefone. Se não houver como se abrigar, permaneça agachado com os pés juntos, curvado para frente com as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. Dentro do carro ou no ônibus não tem perigo, mas o melhor é não encostar nos vidros nem nas partes metálicas e esperar a chuva passar. Em casa, nada de tomar banho ou ligar algum eletrodoméstico. Não é lenda que você pode provocar um curto-circuito ou se machucar. Essas dicas servem para o tempo não fechar para você.
Ciência em Mente, ligado em você. Voltamos com um debate sobre o contingenciamento de verbas na educação. O convidado de hoje é o economista da Embrapa, Everton Forte de Oliveira. Os comentários são de Rodrigo Coutinho e Marília Koger. O tema desse bloco é sobre o reflexo do contingenciamento em universidades públicas como a Unicamp, por exemplo. Uma das principais áreas que o contingenciamento pode afetar é a de pesquisas científicas. Compreenda melhor na reportagem de Silvânio Takamine. De acordo com o pesquisador Carlos Roberto de Souza Filho, professor titular em Geociências na Unicamp, a medida de congelamento de bolsas ociosas destinadas a programas de mestrado e doutorado, anunciada no início de maio, traz muitas incertezas quanto ao futuro da pesquisa científica. A medida, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ou simplesmente CAPES, afetou 24 bolsas de mestrado e 31 de doutorado, que ainda não haviam sido implementadas e permaneciam como disponíveis no sistema da Unicamp. Em nota oficial, a Unicamp contesta a ociosidade das bolsas afetadas, afirmando que houve o recolhimento de bolsas livres há apenas 15 dias e que aguardavam a abertura mensal do sistema da CAPES para a indicação de novos bolsistas. Para o pesquisador Carlos Roberto de Souza Filho, o prejuízo causado pelo congelamento é enorme, uma vez que a Unicamp possui forte presença no CAPES e representa 10% do total de pesquisas feitas no Brasil. Apostamos muito na formação de recursos humanos, na pesquisa, como algo fundamental para o desenvolvimento do país. Agora, estamos sendo tratados como gastos, e não como algo que ainda funciona na esfera pública. É claro que temos problemas, mas é de longe uma das poucas coisas que ainda funcionam. O pesquisador Carlos Roberto de Souza Filho completa expressando preocupação com o modo como as informações do corte de verbas surgiram, sem debate com o conjunto da sociedade e comunidade acadêmica. Para ele, a autonomia universitária garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal encontra-se sob ameaça. Repórter Silvânio Cova para o Ciência em Mente. Everton, como vimos na reportagem, são muitos alunos que são prejudicados, em vários aspectos por conta desse contingenciamento. Um dos principais aspectos é o contingenciamento na bolsa de estudos, que afeta diretamente o desenvolvimento das pesquisas. O investimento do setor privado poderia ajudar a financiar as bolsas que foram cortadas e o orçamento das pesquisas? Olha, Rodrigo, olhando o quadro de financiamento dessas bolsas no mundo inteiro, você percebe que alguns países, como nos Estados Unidos e até mesmo na Europa, existe a inversão privada, sim, na pesquisa de alunos, e nas próprias universidades. Mas é preciso um arranjo institucional diferente, até mesmo incentivos. Muitos lugares oferecem incentivos na forma de isenção fiscal. As empresas doam para as universidades e conseguem reduzir seus impostos em consequência disso. Esse não é um arranjo que está claro no Brasil e que poderia começar a operar no curto prazo. Eu acredito que seria muito difícil envolver as empresas nesse momento de contingenciamento para poder suprir esses recursos que estão sendo eventualmente cortados até o final do ano. Seria necessário construir uma série de acordos e arranjos institucionais, se fossem feitos diretas relações entre as instituições de ensino e as empresas, o que é difícil de ser montado, é uma negociação que envolve interesses das partes, das empresas, teriam que despertar o interesse pelas pesquisas e colocar recursos na universidade. E também você teria um arcabouço aí de desenvolvimento institucional que eu não vejo construído para, por outro lado, construir os incentivos fiscais necessários para poder viabilizar esse ingresso do financiamento privado. Eu acredito que é um quadro difícil, o financiamento das bolsas ele é de fato um determinante para essa regularidade na produção científica e na manutenção dos projetos de pesquisa e das estruturas que hoje em dia já operam. No caso da CAPES foram cerca de 3.500 bolsas, que até a última informação que eu tinha, cortadas. Acredito que o contingenciamento do CNPq também muito forte, foi um limitante muito grande, e o governo precisa tomar cuidado com os próprios laboratórios que ele construiu na parte de ciência e tecnologia, terem recursos mínimos para sua produção e manutenção da produção técnico-científica.
E o investimento privado, você acha que seria mais seletivo na hora de escolher as pesquisas que iriam direcionar esse dinheiro? Sim, e eu acho que isso é positivo, de certa forma, tá? Eu acredito que o progresso científico que a gente encontra no mundo, né, na ciência básica, hoje em dia, ele segue uma cadeia de valor até a inovação tecnológica, lá na ponta, nos processos de produção e prestação de serviço. Então, a aproximação do setor privado com o setor público, ajudando a colocar mais recursos, mas, de novo, com uma estrutura de incentivos adequada, né, não é uma coisa que surge espontaneamente isso, é uma indução do próprio Estado. Com esses incentivos funcionando, eu acredito que o setor privado pode se beneficiar e pode contribuir muito para o foco e o progresso tecnológico que é buscado nesses mecanismos de inovação atualmente. Bom, além da graduação, o mestrado e o doutorado sofrem as consequências deste decreto. Confira a reportagem de Gabriela Tognon, que traz uma explicação mais fundamentada sobre o tema. Bolsas do programa de mestrado da PUC Campinas não sofrem com contingenciamento. O programa de pós-graduação em Linguagens, Mídia e Arte em nível de mestrado da PUC Campinas tem como objetivo desenvolver pesquisas que contribuam para análises interdisciplinares sobre linguagens, criar um polo de produção e reflexão e abordar aspectos da cultura de modo geral. O programa, que conta com bolsas da CAPES, não foi afetado pelo contingenciamento, porque as bolsas não são ociosas e a maioria estava em transição, passando de um aluno para o outro, como acontece normalmente. As bolsas estavam sofrendo uma degradação há algum tempo já, como afirmou o coordenador do curso, Tarcísio Torres Silva. Já vinha sofrendo, na verdade, uma deteriorização do valor, né, da bolsa, que há muito tempo não muda muito. Assim. Então ela vai se deteriorando conforme vai passando o tempo e a inflação. Então já havia um desgaste com relação a isso. As bolsas estão todas preenchidas e serão mantidas e utilizadas como programado. A procura e demanda pelas bolsas não foi afetada e a sua utilização garante uma pesquisa mais bem executada por parte dos alunos do programa, como contou Tarcísio Torres Silva. Sem bolsa, há uma precarização da pesquisa, né? Que a pessoa tem que conseguir renda de alguma outra maneira. E aí ela precisa trabalhar, às vezes trabalha muito, e a qualidade da pesquisa ela acaba sendo prejudicada nesse sentido. O contingenciamento recaía no início somente sobre 3 universidades, mas depois atingiu todas elas. O governo optou por essa estratégia devido à baixa arrecadação de impostos e para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O valor total do contingenciamento é de 1,7 bilhão de reais, mas abrange os gastos não obrigatórios das universidades públicas do país. Agora eu passo a palavra para a comentarista Marília Koga. Em função dos cortes, o senhor acredita que haverá possibilidade de diminuir a procura pelos programas de mestrado e de doutorado? Olha, a procura eu não diria, porque, na verdade, quem está querendo fazer uma pós-graduação tem, às vezes, uma motivação vocacional. A pessoa tem interesse em continuar se aprimorando, tem essa razão motivada por aspectos que fogem do interesse meramente econômico da bolsa. Mas o equilíbrio, vamos falar, entre a oferta e a procura, ele pode ser afetado se você diminui essa oferta de bolsas. Então, no mundo inteiro, a formação depende desse tipo de apoio de bolsas. Então, é fundamental que isso continue funcionando a longo prazo, né? E qualquer outra razão que se encontre para criticar, se a bolsa estava ociosa, é programa ligado a uma universidade que tem um comportamento X ou Y, não me parece justificado. Me parece que há uma tarefa muito grande de gestão a ser desenvolvida. Isso pode otimizar o uso e alocação das bolsas. Acho que isso precisa ser parte de um projeto de longo prazo, mas é importante compreender que, pelo menos na minha convivência com colegas dentro da Embrapa e nas universidades, há um comprometimento de vida das pessoas na pesquisa e todo um esforço dessas estruturas que é construído com um apoio muito forte de atores e grupos que estão interessados em desenvolver também negócios que precisam ser mantidos porque são as oportunidades de desenvolvimento futuro da nossa economia. Então, focando só nessa pergunta sua, então eu diria que a procura não diminuiria não. Acho que faz parte da construção dessa nossa competência e isso tem que ser mantido.
Bom, Ari Everton, o tempo está acabando. Para encerrar, considerando todas essas variáveis e impactos sociais e econômicos que discutimos, o senhor acredita que esses movimentos populares que temos visto ocorrer em todo o Brasil podem, de alguma forma, alterar o posicionamento do governo federal em relação aos contingenciamentos em pesquisas e educação? Eu acredito que tem alterado. Eu acredito que pelo menos, né, a gente percebe na discussão que as autoridades elas recolocam o assunto de outra forma à medida que surge uma reação contrária a algum posicionamento inicial, alguma coisa que incomodou, até mesmo a visão sobre a área de educação, né? Infelizmente tem de tudo hoje em dia em termos de opiniões descuidadas. E eu acho que as autoridades precisam dar o tom sempre, de forma recorrente, para que essa visão, né, sobre o nosso sistema de ensino, de formação de pessoas, receba o devido tratamento que se deve dar a uma atividade tão nobre, né, no mundo inteiro, estratégica para o desenvolvimento dos países. E eu vejo que as reações têm de um certo grau de razão e tem, por outro lado, provocado uma mudança de discursos, e isso é muito positivo, eu acredito. Acredito que é positivo a gente enxergar isso como parte de um processo natural, né, de uma democracia em que existe uma situação, existe uma oposição fiscalizadora, e esse equilíbrio todo, essa construção tem que ser mantido. Acho que isso é uma conquista que vai além de um grupo ou de outro, de um governo, uma conquista da nossa sociedade, né? Bom, finalizamos agora a mesa redonda sobre o contingenciamento na educação. Gostaríamos de agradecer o economista e pesquisador da Embrapa, Ari Everton Forte de Oliveira. Muito obrigada pela disponibilidade e tempo para participar dessa mesa redonda. Obrigado, agradeço muito o convite de vocês e é sempre uma satisfação contribuir com esse processo de formação e de alguma forma perceber que a gente está em boas mãos para o nosso futuro aqui com vocês. Bom, aqui no estúdio tivemos os comentários dos estudantes de jornalismo Rodrigo Coutinho e Marília Koga. Obrigado. Muito obrigada também. A produção de Vinícius Góes e Marina Trevisan, com a edição e apresentação de Mariana Torelli e edição de áudio de Vinícius Dias. A mesa redonda foi orientada pelo professor Marcel Sheida, da PUC Campinas, no dia 3 de junho de 2019. Agradecemos a audiência e até a próxima. Ciência em Mente, ligado em você.